Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Uma palavra de Deus para você, e eu peço que por bondade você abra junto comigo a tua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 7, amém? O 3 diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 7. O Senhor é bom, é como a fortaleza no dia da angústia, e é como o socorro para os que nele confiam ou se refugiam. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Deus de toda misericórdia, que nos ama, que nos conhece e que sabe como nos encontramos. Te pedimos hoje, Pai, que o Senhor venha falar conosco, que através da palavra o Senhor venha se revelar aos nossos corações. Santo Deus, tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações, de modo de que seja revelada a tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Amados, o livro do profeta Naum, eu preciso de que você entenda, à luz da Sagrada Escritura, que o livro do profeta Naum contém a profecia de Nínive, a capital da Síria. Aquela cidade que seria destruída por causa da iniquidade do seu povo. Os assírios tinham conquistado e aterrorizado brutalmente as grandes áreas do Oriente Médio no século VIII a.C., destruindo o reino do norte, que seria então Israel, e deportando seus habitantes em aproximadamente 721 a.C., depois sitiando Jerusalém em 701 AC. Por que eu estou falando, dando esses relatos? Porque a Bíblia vai nos dizer, a epígrafe vai dizer, que aqui Deus está falando sobre a ira e sobre a misericórdia de Deus. Naum dirigiu uma porção significativa de sua profecia, glória a Deus, ao profeta de Nínive. Ao povo de Nínive, melhor dizendo. Essas pessoas não eram as mesmas que tinham se arrependido de seus pecados depois de Jonas ter pregado em Nínive mais de um século antes. O povo de Nínive tinha voltado à iniquidade na época de Naum. Daí então, Deus tem a necessidade de levantar um profeta e chamá-los ao arrependimento. Arrependimento esse que muitos não têm vivido ou não têm buscado nos dias atuais. Eu falei essa introdução para aplicar-nos aos dias atuais, porque devido à situação que estamos vivendo, esta pandemia, muitos infelizmente têm brincado com o nome de Deus. A destruição da Síria pode ser comparada à destruição dos iníquos que ocorrerá nos últimos dias. Ao estudar os ninivitas, tanto na época de Jonas quanto na época de Naum, os irmãos vão aprender que o povo abandona o pecado. Que quando o povo abandona o pecado, o Senhor perdoa. Caso contrário, eles serão destruídos. Ou seja, quando nós, nos dias atuais, abandonamos o pecado, Deus então nos perdoa. Deus então se compadece de nós. Mas caso contrário isso não ocorra, infelizmente cada vez mais a nação vai sofrer. Ah, pastor, mas o Brasil é um país laico. Sei, meu amado, mas tem muita gente que não tem usado de boa fama a palavra. Existem muitos que têm brincado com o Evangelho. E quem escreveu o livro de Naum, de acordo com Naum 1, esse livro resiste à visão de Naum,
ou corsista, não sabemos se não escreveu ou ditou as palavras dessa visão, ou se a pessoa as escreveu. Naum profetizou no século VII a.C., aproximadamente na mesma época de Sofonias e Jeremias. Cada um desses profetas relatou seu ponto de vista dos anos subsequentes à conquista de Judá e Babilônia. Amém? Todo esse contexto que eu falei é para falar sobre a grandeza de Deus. Sim, porque no capítulo 1, versículo 3, nós vamos ver um detalhe muito especial. Que detalhe seria esse, pastor? Na verdade, o maior dos detalhes está no versículo 3, quando Jonas, segundo alguns vão dizer, está falando no versículo 3 e dizendo a seguinte frase: o Senhor é tardio em irar-se, ou seja, ele demora para irar-se, mas grande em poder, e jamais ele vai inocentar um culpado, ou seja, Deus não tem um culpado por inocente. Deus sabe quem erra, quem acerta, quem está querendo acertar e quem infelizmente deixou de acertar e agora só quer errar. Eu não estou aqui para julgar a seu ninguém, até por conta de que eu também sou pecador. Eu sou falho, dotado de qualidades e defeitos igual a qualquer outro ser humano. Mas o que na verdade eu preciso chamar-te a atenção é no versículo 3, quando vai dizer que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Observe isso. Como é que um Deus grande, um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que é, ele vai passar e ele escolhe passar exatamente na tormenta. Ele escolhe passar exatamente no meio da tempestade. Oh, aleluia! Em alguns momentos, nós não entendemos como Deus trabalha. Mas quando passamos a buscar a vontade dele, quando passamos a estar debaixo da vontade dele, a gente, sinceramente, agora passa a dar um discernimento maior ao que ele faz. Porque nos momentos mais adversos, Deus se revela e diz: eu estou quebrando, indo adiante, fazendo o que você não pode fazer e, acima de tudo, mudar o quadro e o sistema. No capítulo 1, versículo 7, nós vamos ver o próprio profeta Naum dizendo: oh glória, ele vai dizer: porque o Senhor é bom, é como a fortaleza no dia da angústia. Se Deus é bom, por que tanta gente está morrendo? Eu sempre faço essa pergunta, mas não é porque eu quero julgar Deus ou até recriminá-lo, não. É porque eu quero que você entenda de que de fato o nosso Deus é um Deus grande. Sabe o que eu quero que você entenda? De que em alguns momentos, quando acharmos que Deus não está trabalhando, o segredo é adorá-lo. Sim, mas não é uma adoração qualquer. É uma adoração que vem com a alma, que vem com história, que vem com choros, mas choros de alguém que passou por experiências de que ninguém percebeu, de que ninguém viu. Daí então eu quero declarar-te e dizer de que todas essas lutas que estamos passando lá na frente servirá para um imenso testemunho, servirá para uma história mais, digamos, com mais experiência, com mais maturidade espiritual. Eu sei que a priori você possa até não estar entendendo do jeito que Deus está fazendo ou como Ele tem trabalhado. Mas quando passamos a entender e, acima de tudo, a viver as experiências em Deus e com Deus, a gente vai simplesmente dar mais valor a cada momento, a cada situação, a cada vitória, a cada lágrima. Por isso que hoje eu resolvi, por intermédio de Deus, falar-te essas palavras. Porque fala sobre uma história muito complexa, a história de um povo que estava fazendo tudo o que queria, mas que Deus queria tratá-los e assim então mostrar o seu grande amor. Saiba de uma coisa, nem tudo que Deus muitas vezes promove em nossas vidas é porque Deus quer nos puni-lo, mas acima de tudo é porque Deus quer nos ensiná-los.
ou nos ensiná-lo. Saiba de uma coisa, Deus é bom. Todo o tempo todo. E por mais que não estejamos entendendo, uma hora a gente vai ver que tudo foi para uma finalidade. Amém? Erga a cabeça, comece o dia adorando a Deus e sabendo de que Ele te ama. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Ele está no controle e Ele sabe o que está fazendo. Nós é que muitas vezes não sabemos o que estamos dizendo, por isso que falamos as coisas erradas e para as pessoas erradas. Um abraço, a paz do Senhor, e Deus é bom. Ele é como uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece, Deus conhece os que nele confiam. Jeremias 29:11 vai dizer de que Deus está usando o profeta para dizer: eu sei quais são os meus pensamentos a vosso respeito. Deus dizendo: pensamentos de paz e não de mal. Amém? Erga a cabeça e saiba que o teu Deus está agindo em meio ao silêncio. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado pelo carinho. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço carinhoso e caloroso do amigo Espírito Santo. E a você que está completando mais uma primavera, parabéns. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Se você hoje, porventura, está completando mais uma primavera, parabéns. Que todos os seus sonhos sejam realizados, ok? Um abraço para todos os ouvintes da Web Rádio Nova Adoração, lá em Londrina, Paraná, na direção do meu amigo, irmão Bruno Balbino, que todos os dias, às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, tem transmitido, ou estamos lá com o programa Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. E como também não deixar de mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Pescadores FM, 104.9 em Manhuaçu, na direção do meu amigo, irmão Conde, amém? Programa do Conde, das 9 às 11 da manhã. Um programa abençoado, onde tem formação, louvor, adoração e palavra. E também um abraço para todos os ouvintes da Rádio Esplendor, na direção da minha amiga, irmã Anésia Rocha. A todos, um abraço, um dia abençoado e a paz do Senhor. Amém.